Meus queridos, paz do Senhor. Irmãos queridos, vocês estão em pé? Então abra sua Bíblia, por gentileza, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Da nossa parte, nós temos como tarefa falar da condução do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E falar sobre condução pelo Espírito Santo passa pelo conceito de enchimento do Espírito. Um conceito que tem na Bíblia Sagrada múltiplas referências que falam sobre ele. Mas nós temos recebido uma missão de trabalhar com a questão da teologia pentecostal. Falar da nossa teologia, defender a nossa teologia. A nossa teologia que vem de uns anos para cá, sendo ameaçada, sendo solapada, sendo criticada, e a gente escuta algumas coisas, como por exemplo, quando se fala sobre a pessoa do Espírito Santo e também da sua obra, a gente escuta coisas como por exemplo, o importante não é você pular, não é você falar em línguas, não é você profetizar, não é você cantar hinos espirituais, não é você ter visões, é você ter vida, é você ter fruto do Espírito. A gente escuta muito isso. E o que eu teria para dizer acerca disso? Eu teria para dizer acerca disso por causa da nossa brevidade aqui. Eu teria para dizer de maneira bem clara para os irmãos, essa contraposição que se cria entre dons do Espírito e fruto do Espírito, essa contraposição, ela é diabólica. Quando se coloca uma coisa em oposição com a outra, isso é um artifício diabólico. Porque não precisa haver conflito entre dons e fruto do Espírito. Não precisa haver conflito entre uma vida de caráter e santa e pular na presença de Deus, falar línguas estranhas e profetizar. Por que uma coisa tem que estar em conflito com a outra? Os irmãos devem escutar muito isso. Pessoas que querem exaltar uma parte da atividade da obra do Espírito Santo em detrimento da outra. Essa dicotomia só existe na cabeça de quem não entendeu o que a Escritura Sagrada nos ensina sobre esse tema.
Não há oposição entre fruto e dons. Não existe. Biblicamente é impossível. E esse texto que nós fizemos, a leitura, que alguém pode pensar em ir numa direção, ela vai em outra completamente diferente. Nós não vamos, obviamente, fazer muitas leituras, mas precisamos pensar um pouquinho na Epístola aos Gálatas, que é tão importante quanto a Epístola aos Efésios. Mas a Epístola aos Gálatas, que é muito utilizada, esse texto de Gálatas 5:22, que é conhecidíssimo, com essa lista de fruto do Espírito, com várias designações, com várias qualidades, com vários valores, diversos valores, que são apresentados como fruto do Espírito. E alguém pensa que Paulo está trabalhando aqui numa dimensão que exclui a atividade carismática do Espírito Santo, e não exclui. Por isso que é tão importante, meus irmãos, a leitura do contexto. Entender o contexto. A Epístola aos Gálatas, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Primeiramente, o apóstolo Paulo inicia fazendo uma defesa do seu apostolado, explicando inclusive o seu processo de conversão. Por que Paulo está falando disso? Porque na Galácia, na igreja da Galácia, alguns judaizantes infiltraram-se e começaram a transtornar a mentalidade dos irmãos, dizendo o seguinte: se vocês não obedecerem às tradições que nós aprendemos dos nossos pais, vocês não estão salvos. Vocês precisam se circuncidarem, vocês precisam realizar todos os ritos que nós aprendemos da lei, para que vocês possam estar aptos à salvação. E o apóstolo Paulo, ele era um homem enérgico. O apóstolo Paulo era um homem bem enérgico. E ele está muito aborrecido. O aborrecimento de Paulo é tão grande, que chega um momento que ele diz: olha, quando vocês forem se circuncidar, seria bom vocês errarem o golpe e extirparem o membro, se castrarem. Ele diz isso aqui em Gálatas, de tão exasperado que Paulo está. Paulo está aborrecido porque ele está entendendo uma anulação da graça para abraçar a lei, como se a lei tivesse capacidade de produzir o fruto do Espírito e não a graça. Porque a graça, ela não é baseada na nossa meritocracia. A graça é baseada no sacrifício de Jesus. A gente não tem nada, é tudo dele. E a lei, da forma como foi distorcida, não originalmente, mas da maneira como ela foi distorcida, ela era baseada na capacidade da prática exterior de regras. E isso fazia com que as pessoas tivessem segurança nas suas próprias práticas para serem salvas. E o apóstolo Paulo, ele está eliminando essa possibilidade, e ele está discutindo com os crentes da Galácia, para mostrar justamente o fato de que quando você se apega com a lei, você não consegue produzir o fruto do Espírito com a sua prática da lei. O que você consegue é simplesmente viver uma forma exterior, uma forma aparente, uma forma às vezes hipócrita de se viver alguma coisa que se designa como alguma coisa que se trata de conversão, mas não é conversão. Então, é importante prestar atenção nisso, porque esse aspecto passa justamente por essa discussão entre crentes pentecostais, que são acossados, que são desafiados, principalmente jovens, são desafiados. É dito a vocês, para que vocês não valorizem as atividades carismáticas do Espírito Santo, o que nós conhecemos muito bem na nossa tradição pentecostal,
e sim se apegue aos aspectos da vida cristã que se mostram na prática e na ética do dia a dia da pessoa. Mas uma coisa não precisa estar em conflito com a outra, irmãos. E como é que é dito isso? Isso é dito da seguinte forma: você vê lá a pessoa pulando no espírito, mas ela não tem um comportamento. Você vê a outra pessoa quietinha, mas ela tem uma postura exemplar. É criado uma dicotomia, uma contraposição, como se uma coisa não combinasse com a outra. E isso é irreal, isso é mentira. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, revestido do poder do Espírito Santo de Deus, para a realização da obra de Deus, é alguém exemplar também. Aliás, tem que ser, porque senão a vida desprega aquilo que está sendo dito. Então não existe essa contraposição, não existe essa dicotomia. E eu queria dizer aos irmãos que quando vocês são desafiados, quando vocês são acusados, quando alguém diz que valorizar esses movimentos exteriores, né, que eles, olhando de lá, vê como algo exterior. Mas quem experimenta sabe que não é meramente exterior, nem epidérmico, não é alguma coisa só de sensação da pele, é alguma coisa mais profunda, é alguma coisa mais visceral, é alguma coisa que está num outro nível, quando é pelo Espírito de verdade. A gente sabe que não é meramente exterior, é muito forte, é mais forte do que qualquer um de nós, está além. E quando você olha para esse texto de Gálatas, você chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai literalmente bronquear, brigar com os Gálatas. Ele começa chamando os Gálatas de insensatos. O que é alguém que não tem sensatez? É alguém que perdeu a lucidez, alguém que de certa forma está louco. Então ele começa: ó insensatos Gálatas, quem transtornou a mente de vocês? Vocês começaram pelo Espírito e vocês estão terminando na carne. E quando Paulo está aqui colocando a contraposição de uma coisa com a outra, é importante que nós entendamos que Paulo não está contrapondo aqui pneuma a soma, não é a corpo. Carne aqui não é corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está contrapondo ser dirigido pelo Espírito com ser dirigido pela carne, ou seja, a propensão pecaminosa. A expressão grega é sars, não é soma, não é corpo, é propensão pecaminosa. E a propensão pecaminosa aqui não é unicamente dirigida a pecados grosseiros, como nós somos às vezes ensinados a pronunciar e a pensar. O que Paulo está dizendo aqui, vendo como grosseria, vendo como carne, como propensão de se apegar à carne, é largar a vida espiritual na dimensão do espírito e se apegar à prática legislativa, à prática legalista, como se essa prática legalista pudesse dar segurança para alguém ser salvo. E aí ele começa a exemplificar, e ele pega o maior exemplo para o judeu e diz: nosso pai Abraão, ele foi justificado pela prática da lei ou foi justificado pela fé? Não existia lei, não existia Bíblia, não existia templo, não tinha declaração de fé, não tinha catecismo, não tinha doutrina, não tinha escola dominical, tinha experiência viva com o Deus que disse a Abraão: sai da tua parentela, do meio da tua terra e parte para um lugar que eu vou te mostrar. Paulo está dizendo isso numa época que não tem Novo Testamento, irmão.
Não existe o Novo Testamento, só existe o Antigo. Paulo está dizendo isso numa época que não tem declaração de fé, irmão. Não tem catecismo, não tem teologia sistemática para se apegar. Paulo está dizendo isso para um bando de gente que deixou as suas religiões, que deixou as suas crenças e que agora aceitaram a palavra do Evangelho, e essa palavra do Evangelho só se vive por fé. Aí Paulo está dizendo, você creu por fé, e o Evangelho foi primeiro anunciado a Abraão pelo próprio Deus, tendo Deus entendido, tendo a Escritura Sagrada antevisto que pela fé as pessoas, os gentios, seriam alcançados, pregou primeiramente o Evangelho a Abraão. Ou seja, Deus viu lá na eternidade mais remota que aqui em Joinville nós estaríamos hoje assentados ouvindo essa palavra. Nós não somos judeus, nós somos gentios, mas a questão não é ser judeu, a questão é identificar-se com o crente Abraão pela fé. E os que têm fé já estão aqui nessa noite, os que têm fé já receberam o Evangelho, os que têm fé já aceitaram este Evangelho de salvação. Então é com ele que nós devemos nos apegar. É isso que Paulo está dizendo. Mas quando você deixa o Evangelho para se apegar ao rito da lei, você está vivendo na carne e não pelo Espírito. E aí você diz, mas a graça não me proíbe de nada. Não, a graça não produz proibição, a graça produz conscientização. Nos países que tem pena de morte, tem crime ou não? Tem ou não tem? O camarada sabe que ele vai morrer. O camarada sabe que ele vai ser executado. O camarada sabe que ele vai ter pena capital. E ele ainda comete crime. Por quê? Porque a natureza dele, pecaminosa, é mais forte do que o medo. Então a lei, ela botava o cabresto nos camaradas, mas não mudava a consciência, não mudava o coração. O Evangelho, ele produz uma outra coisa. O Evangelho produz conversão. O que é conversão? É mudança de direção. Você está aqui, o Evangelho faz você virar para cá. O Evangelho não transforma as condições objetivas da realidade. O Evangelho transforma as condições subjetivas do próprio eu. Então, a realidade é a mesma, mas eu enxergo a realidade diferente, porque mudou aqui, mudou aqui. Deus agora fez o trono aqui. Então, a minha vida é nova, é diferente. Eu não peco, não é por medo. Eu não peco porque eu tenho uma nova natureza. É diferente a proposta. O conduzido pelo Espírito aqui não significa que você vai viver, mas seria bom se nós vivêssemos pulando, falando línguas, profetizando. Seria bom se a gente pudesse viver direto nesse estado. A gente não vai viver, mas o Espírito continua agindo, seja nesse momento, seja nos momentos extraordinários, seja nos momentos ordinários, o Espírito continua agindo. Então, a lei, com as suas proibições, não produziu pessoas santas, produziu pessoas pedantes. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, o que é dito? Veio o fariseu e o publicano no templo. O que o fariseu diz? Ele destila, vamos usar essa expressão, um rosário de virtudes. Eu te louvo, Deus, que eu não sou como os demais homens. Não roubo, não adultero, dou o dízimo de tudo, faço tudo certo. Mas aí vem o publicano, que era odiado pelo judeu, que era o judeu que trabalhava para o Estado romano, para o Império, e não tem nem coragem de olhar para cima. Ele não olha, ele só bate no peito aqui e diz: tem misericórdia, que eu sou um pecador, eu sou um miserável. E aí Jesus Cristo diz: eu vou dizer uma coisa para vocês, esse aqui desceu para sua casa justificado, o outro não. O outro fazia tudo certo, por que não desceu justificado? Porque para o outro
ele não precisa nem de Deus, ele é suficiente para fazer tudo certo. Ó Deus, eu nem preciso do Senhor. Deus quer encontrar crentes aqui que diga: eu não posso, mas tu podes. Eu não sou, mas tu és. Eu não tenho condição, mas o Espírito Santo de Deus me ajuda. E na força do Espírito eu sou conduzido pelo Espírito. É essa a questão aqui. Seja para quem é batizado do Espírito Santo, seja para quem não é batizado no Espírito Santo. Porque a condução do Espírito, ela acontece no momento da conversão. Você converteu de verdade? Aceitou o Evangelho de Jesus Cristo de verdade? Sua vida é virada. Vira uma chave. Muda a forma de ver a realidade. É uma outra pessoa. É um outro ser. Ainda que as pessoas olhem e digam: está diferente. Não é assim que as pessoas dizem, quando a gente era novo convertido? É você, mas está diferente. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão aí. Eu já ouvi. É você, mas tem alguma coisa diferente. Sim, de fato. É diferente. Porque agora eu não sou mais habitação de demônios. Eu agora sou templo do Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que eu deixei de ser pecador. Só quer dizer que agora eu dependo do Espírito Santo. Não quer dizer que eu nunca erro, mas que eu não permaneço no erro. Não me conformo com ele. Não durmo com ele, não acordo com ele. Eu não me conformo. O Espírito vai cada dia trabalhando na minha vida para eu me tornar mais parecido com Jesus Cristo, que é o meu modelo supremo de homem do Espírito. Foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com tantos outros que a palavra de Deus nos mostra. Então, quando nós convertemos, nós somos enchidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita na nossa vida. De todo crente genuíno, você tem o Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo usa a expressão, porque a Bíblia, irmãos, é uma coisa interessante. A Bíblia usa muito a linguagem simbólica, certo? A linguagem simbólica é a melhor linguagem para exemplificar as coisas espirituais. Então, a linguagem simbólica diz que o Espírito Santo foi nos dado como penhor. O que é o penhor? O penhor é alguma coisa que você coloca como segurança para que a pessoa que está recebendo saiba que você vai pagar uma dívida ou vai voltar para resgatar alguma outra coisa. Então, por exemplo, o megafone do pastor, né? É chique esse negócio aqui, eu gostei. Então, por exemplo, ele deixaria o megafone dele como segurança de que ele vai voltar aqui para buscar esse megafone. Então o Senhor Jesus Cristo coloca o Espírito Santo dele na nossa vida. É isso que o Paulo diz, para dizer para você assim: ele vem buscar o Espírito e leva você junto. Você é propriedade do Espírito. Desde o momento que se converte, você é propriedade do Espírito. Você tem a segurança da parte de Deus. Então todo crente genuíno tem o Espírito Santo de Deus na vida. Amanhã eu pretendo falar sobre a outra parte desse enchimento do Espírito. Hoje eu quero ficar só nessa primeira parte, porque eu volto a dizer, e talvez alguém não entendeu no início, a contraposição entre a nossa vida conduzida pelo Espírito, propriedade do Senhor nosso Deus, cuja segurança é o Espírito na nossa vida, a contraposição disso com os dons, com o exercício da nossa espiritualidade pentecostal, é uma coisa diabólica. É criada para a gente romper, para a gente dizer assim: não, eu só posso ter isso se eu abrir mão daquilo. Não, é o contrário. Você pode ter isso e pode ter aquilo. O crente pentecostal precisa aprender isso. Ele não precisa perder a sua espiritualidade para ele ter uma vida exemplar.
Uma coisa não está em contraposição com a outra. Eventualmente pode acontecer de alguém ter uma vida efusiva e de repente não ter lá alguns exemplos bons. Mas isso é problema dessa pessoa. Não é problema do Espírito Santo, não é problema da tradição pentecostal e não é problema da pentecostalidade. Por que eu estou dizendo isso? Os irmãos já leram o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo diz que naquele dia muitos vão dizer que em nome dele profetizou, e profetizou mesmo, e era profecia de Deus inclusive. Em nome dele muitos curaram, em nome dele muitos expulsaram demônios, e tudo aconteceu, e foi bom para as pessoas que receberam. Quem foi curado, quem teve demônio expelido, tudo isso foi bom. Mas a pessoa não vai herdar o reino de Deus. Então veja só, até alguém que usa as coisas do Espírito, não sendo uma pessoa que tenha um contato com o Espírito Santo, isso não anula o resultado final, que é produzir benefícios para quem, porque o Espírito Santo não vem, irmãos, nesse ponto pentecostal, como nós entendemos, não vem sobre a nossa vida para nós, vem para a gente servir. Então o demônio que é expulso foi uma bênção, a pessoa ficou liberta. A cura que aconteceu foi uma bênção, a pessoa foi curada. Então isso não anula o bem que essa pessoa recebeu. Agora a sua salvação pessoal, aí você é problema seu com Deus, mas isso não anula, pastor Sérgio, o poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam entender isso, porque é criada essa dicotomia, e isso confunde os nossos irmãos hoje em dia. Tem muita gente por aí ensinando isso, que uma coisa está e não se opõe. Não há oposição de uma coisa com a outra. Elas são complementares dentro da obra de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês amanhã. Vocês prometem que voltam aqui amanhã? Amém? Hoje, Deus fez coisas maravilhosas aqui, nessa palavra do pastor Cleberson aqui. Tem pessoas que vieram aqui, inclusive eu vi que entraram pessoas aqui, não é? Ele pediu para que os irmãos fossem por aí, trouxessem, e vieram pessoas aqui. Então Deus operou aqui de maneira clara, diante dos nossos olhos, certo? Então eu creio que a bênção de Deus está sobre nós.